Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, instrutora aqui da OWL Treinamentos, e vou ser a sua companhia nos próximos minutos para falar de um tema que parece pesado, mas que eu prometo tornar leve e principalmente útil para a sua vida: assédio e violência no trabalho. Já adianto que esse não vai ser aquele treinamento chato, cheio de termo jurídico que dá sono. A gente vai conversar igual gente, com o exemplo do dia a dia. Mas tem um recado que eu quero deixar cristalino desde já. Com assédio, a gente não brinca. Tolerância zero, ponto final. E por que esse assunto virou treinamento obrigatório? Porque a lei mudou. Hoje, a legislação cobra das empresas três coisas práticas: ter regras claras sobre assédio, ter um canal de denúncia que proteja quem denuncia e fazer treinamento e conscientização. Esse vídeo aqui é justamente esse treinamento. Então, vamos juntas e juntos entender tudo. Primeiro, a pergunta mais importante de todas: o que é assédio, afinal? De forma geral, assédio é uma conduta abusiva e repetida, que humilha, constrange, expõe ou pressiona uma pessoa no trabalho, ferindo a dignidade dela. Presta atenção em duas palavras que eu grifei: abusiva e repetida. Guarda essas duas, porque elas são a chave de quase tudo. Agora, o ponto que mais confunde, e eu vou ser bem direta: cobrar resultado não é assédio. Seu chefe pedir para você cumprir a meta, corrigir um erro, chamar atenção por um atraso, exigir qualidade, isso é o trabalho funcionando. Um líder pode ser exigente, até durão, sem ser assediador. Então, onde está a linha? Deixa eu te dar um exemplo lado a lado. Imagina dois chefes. O primeiro te chama em particular e diz: seu relatório veio com erros, refaz até amanhã e qualquer dúvida me procura. Isso é cobrança. Pode ser desconfortável, mas é legítimo. Agora, o segundo rasga seu trabalho na frente de todo mundo, grita que você é um inútil, diz que até criança fazia melhor e faz isso toda semana, só com você. Sente a diferença? Não é o que foi cobrado, é como, e é a repetição com intenção de humilhar. Um corrige o trabalho, o outro ataca a pessoa. Vamos agora ao tipo mais comum, o assédio moral. Ele é tão presente que muita gente nem percebe que está vivendo, ou pior, que está praticando. As caras mais comuns dele são humilhar em público com gritos e xingamentos, isolar a pessoa, deixando de fora das reuniões e decisões, sobrecarregar de propósito ou, ao contrário, esvaziar as funções para a pessoa se sentir um zero à esquerda, desqualificar o tempo todo, sem motivo, e o controle abusivo criando regra só para aquela pessoa. Deixa eu contar um caso que marca. Numa empresa, um gestor elegeu um colaborador como o saco de pancada da equipe. Apelido pejorativo na frente de todos, tarefa sempre em cima da hora para ver ele se atrapalhar. A desculpa era sempre: ah, é o jeito dele, é brincadeira. Não era brincadeira. Aquele colaborador desenvolveu ansiedade, começou a faltar e quase pediu demissão de um emprego que ele precisava. Isso é assédio moral e adoece de verdade. E olha, um dia de cabeça quente não é assédio. Assédio é o padrão, a perseguição que vira rotina. Agora um tema que eu vou tratar com toda a seriedade, mas sem rodeio: o assédio sexual. Ele é qualquer investida, comentário, gesto ou proposta de natureza sexual que a pessoa não quer e não pediu. A palavra-chave é uma só: consentimento. Se não há interesse mútuo, livre e claro, e a conduta continua, isso é assédio. Tem uma forma que é ainda mais grave, quando alguém usa o cargo, a chefia, para pressionar. Aquele: se você quer a promoção, já sabe o que precisa fazer. Isso é covarde, porque encurrala a pessoa entre ceder ou perder o emprego. Mas atenção para um mito perigoso: assédio sexual. Não precisa vir de chefe, pode vir de um colega, de um cliente, de um fornecedor. Cantada insistente depois de um não, comentário sobre o corpo, mensagem imprópria no celular. Venha de quem vier, não tem lugar no trabalho. E aí vem aquela dúvida sincera: então não pode mais nem elogiar? A régua é simples:
respeito e reciprocidade. Um elogio respeitoso, que para na hora que a pessoa demonstra desconforto, é uma coisa. A insistência depois do desinteresse é outra completamente diferente. Na dúvida, pergunte-se: a outra pessoa está confortável e correspondendo ou está constrangida e querendo que pare? Se há desconforto, recua. E uma coisa que eu faço questão de dizer: a culpa nunca é da vítima. Não importa roupa, horário ou lugar. O assédio costuma vir acompanhado de outras violências. Tem a discriminação, tratar alguém de forma desigual por causa da cor, do gênero, da religião, da orientação sexual, da idade, de uma deficiência. Aquela piadinha recorrente sobre o sotaque ou a religião do colega não é zoeira inofensiva, é uma gota enchendo o copo todo dia. Humor que precisa diminuir alguém para ter graça não é humor, é agressão disfarçada. Tem também a violência verbal, a violência física, que é caso de polícia, e o assédio virtual, nas mensagens e grupos de trabalho. O respeito vale no presencial e no digital. E por que tudo isso é assunto de segurança do trabalho? Porque o estrago é real. Quem sofre assédio prolongado pode desenvolver ansiedade, depressão, insônia, crises de pânico. O corpo somatiza o que a cabeça não aguenta. Hoje, a legislação reconhece os chamados riscos psicossociais, ou seja, o assédio e o clima tóxico são tratados como risco do ambiente, igual a gente trata ruído, poeira ou risco de queda. Não é mimimi, é risco ocupacional reconhecido. E para a empresa, o assédio é caro. Mais faltas, mais demissões, queda de produtividade, processos e estrago na reputação. Prevenir é mais barato em todos os sentidos. Então, o que fazer quando o assédio acontece? Se você sofre ou testemunha, registre pelo canal de denúncia da empresa. Pode ser um e-mail, um formulário, uma ouvidoria. Sempre que possível, anote datas, mensagens e quem presenciou. E fica tranquilo, a empresa é obrigada a manter sigilo e a proteger você de qualquer retaliação por ter denunciado. Se o canal interno falhar, ou se for caso grave como violência física, existem caminhos externos: o sindicato, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e, em caso de crime, a polícia. Ninguém fica sem porta para bater. E qual é o papel da CIPA nisso tudo? Atenção, porque aqui mora muita confusão. A CIPA não é um tribunal. Ela não julga, não condena e não conduz a investigação como se fosse delegacia. Isso é papel do RH, do Comitê de Conduta, do Compliance. O que a CIPA faz é divulgar os canais de denúncia, promover conscientização e ajudar a construir um ambiente onde o respeito é a regra e o assédio não tem vez. A CIPA é a guardiã da cultura de respeito, não a juíza dos casos. A gente está chegando ao fim, então deixa eu recapitular rapidinho. Assédio é conduta abusiva e repetida, e cobrança legítima ou conflito pontual não são assédio. O assédio moral humilha, isola e desqualifica. O assédio sexual tem como régua o consentimento. Existem ainda a discriminação e outras violências, inclusive a virtual. Tudo isso adoece as pessoas e o ambiente, por isso é segurança do trabalho. E na hora do problema, o caminho é o canal de denúncia, com a CIPA prevenindo e encaminhando, mas não julgando. E eu fecho com a frase que eu quero que você leve para a vida: ambiente seguro não é só aquele sem risco de cair ou de se cortar. É também aquele onde todo mundo é tratado com dignidade. Segurança e respeito são a mesma luta. Cuidar para ninguém se machucar numa máquina e cuidar para ninguém ser humilhado numa reunião são a mesma coisa. É proteger o ser humano que vem trabalhar. E essa proteção começa em cada um de nós, na atitude do dia a dia. Foi um enorme prazer estar com você. Eu sou a Ana, da OWLS EG Treinamentos, e desejo a você um ambiente de trabalho cada vez mais respeitoso e seguro. Um abraço e leva o respeito com você para todo canto.